estudar é a máxima nesse momento. As pessoas Exatamente. que vivem na ignorância e que não querem, pelo menos assim, ter a possibilidade de buscar informação, é aquilo que eu falo, o povo que não conhece a sua história está fadado a cometer o mesmo erro. Sim. Ter o mínimo de conhecimento dentro do que a gente chama educação consciencial, a gente não está falando de religião, nem de espiritualidade, mas esse despertar dessa consciência, ter essa educação de saber o que é você, onde você está e o que está em torno de você. Quais são essas coisas que trazem para perto de você, pelo menos assim, aquilo que toca você e que faz você entender o que a gente está falando. Não só a gente, mas outros terapeutas, outras pessoas incríveis aí na internet, outros autores maravilhosos, né? E que falam de assuntos e às vezes as pessoas, por não ter o mínimo de conhecimento, vai logo para a questão religiosa ou se perde em outras questões de bandeiras. A gente vê isso acontecendo nas mensagens, né? Quando a gente responde. Você acabou de falar, tem pessoas que escrevem nos vídeos, às vezes a pessoa nem viu tudo, só vê a thumb, né, vê a chamada, já vai, escreve um monte de besteira que não tem o mínimo de conhecimento nem para dialogar, porque elas estão fechadas, elas acreditam apenas naquilo que o ouvido dela escutou a partir de alguém. Porque a gente fala muito sobre, a gente fala, não vou falar sobre religião, sobre espiritualidade, né? Mas quando a gente fala qualquer assunto aqui na internet, não só eu e Lian, mas outros terapeutas, outros pensadores, a primeira coisa que vem é a caixinha da religião. Porque isso não está na Bíblia, ou porque isso não está na ciência, porque isso não está em tal lugar. As pessoas nem procuraram saber, elas apenas ouviram alguém falando e levam aquilo com a pura verdade. Elas não pesquisaram, não sentiram. É importante, pessoal, você saber quem é você, do que é seu corpo, as estruturas celulares, porque assim você vai entender o que a gente fala de sentir e ter percepções, que não tem nada a ver com métrica religiosa. Tem a ver com capacidades psíquicas e também tem a ver com adquirir conhecimento para quando sair daqui, não ser pego pela armadilha que todo mundo já sabe, que a gente fala sempre, né, Lian? É verdade, isso que você, eu tô escutando você falar e tá martelando uma coisa na minha cabeça que, mais uma vez, passa pelo entendimento de entender o que é a educação consciencial, primeiro, e em segundo, entender o que é o despertar da consciência, porque pode ser que a educação consciencial não seja para você. Não é para todo mundo, né? Então, e nem o despertar da consciência é para todos. Inclusive tem vídeo aqui no canal, o despertar não é para todos, tá aí, pode procurar, tá lá a maior explicação. Mas entendendo o que é a educação consciencial, entendendo que nós não somos espiritualistas, nós não somos mestres, gurus, não temos seita, não temos religião, não somos ateu no conceito de ateu que você entende. Então, você vai procurar uma caixinha para nos colocar e não vai achar. Porque nós estamos na caixinha da escola, professores, que não é comum nesse meio que nós estamos. Normalmente você vai colocar as pessoas que você costuma estudar e assistir em outra caixinha. E não estou falando que é melhor ou pior, estou falando que é diferente. Então entender o diferente é difícil, porque costumam colocar a gente dentro de uma caixinha de religião, uma caixinha de vidente, uma caixinha de sensitivo, e não somos nada disso. Aqui é uma escola. Como uma escola, professores passam conhecimento. O que o aluno faz com conhecimento é responsabilidade dele. Então veja que interessante, toda vez que alguém escreve pra gente e fala assim, poxa, mas olha, segundo fulano de tal, essa coisa é assim, assim, assim. Pô, que bom. Se você está esperando que a gente te convença de alguma coisa, não é o nosso papel. O convencimento não passa pelo educacional. O educacional transmite o conhecimento, a informação, e você trabalha da forma que você quiser. Então é importante entender isso, é a primeira coisa para entender. E o segundo, o que é o despertar da consciência, que passa muito pelo que o Lael estava falando, da questão de precisar estudar tudo, e tudo mesmo, e não somente no que está estabelecido dentro das religiões, da ciência e das matérias tradicionais. Então quando a gente fala, vamos estudar sim religião, claro que vamos. Não vamos falar da Bíblia? Vamos. Vamos falar do Alcorão? Vamos. Vamos falar da Torá? Vamos. Vamos falar de mais das 10.000 religiões que tem no mundo? Vamos também. Agora, também vamos falar de química, física, biologia, matemática, filosofia e tantas outras matérias, não só na ótica de que você encontra nos livros e nas escolas tradicionais, mas dentro de outras óticas, e aí é que está o despertar da consciência. Se o despertar da consciência tivesse somente nas matérias tradicionais, ensinadas da forma tradicional, todo mundo estava desperto. Então é necessário o
questionamento. E para questionar, eu preciso ter essa veia curiosa. Eu não posso aceitar tudo porque me contaram. Então, quando escuto um vídeo, um dos que tá mais polêmica aqui, viu, Léo? Voltou, né? Porque o pessoal tá acessando os vídeos antigos. Tá aquele "Por que não sou mais um trabalhador da luz?" Aquele texto do Cameron Day que eu li em 4 vídeos e tudo mais. Você não Sim. sabe a quantidade de mensagens de pessoas, assim, que já tem a caixinha fechada, que não estão abertas. Não entenderam nem que o texto não é meu. Você acredita que muitas vezes as pessoas vão lá e falar pra mim, mas como você escreveu isso? Não sei. Quer dizer, nem assistiu, né? Porque no começo eu falo que o texto não é meu, que eu tô lendo o texto e comentando. Comentando como? Tendo aquilo como verdade? É isso que as pessoas... É outra coisa difícil do Educação Consciencial, é entender que nós aceitamos, discutimos e estudamos, inclusive coisas que vão contra ao que nós aceitamos e acreditamos. Então não é porque a gente está falando, recomendando, debatendo, que a gente pertence a essa ou outra caixinha. Outra coisa que é extremamente difícil as pessoas entenderem. Então, enquanto eu estava lendo aquele "Porque não somos mais o trabalhador da luz", não quer dizer que eu concorde 100% com aquilo. Eu fui lendo aquele texto, fazendo uma reflexão com quem estava assistindo. E aí, se você não tem, como você disse lá, um mínimo de abertura para o questionamento, não vai ter como entrar nada de novo. Uma das respostas que eu mais coloco no YouTube, que de vez em quando eu entro lá e ponho mesmo, eu coloco assim: um copo cheio já não cabe mais nada. Essa é uma das minhas respostas padrão para quando tem uma verdade, né? O louco nisso tudo é que a gente está trazendo essa informação não é para, assim, não é uma coisa, estou chamando a atenção de vocês que alguém está perdido, está errado. Não, é para que tenham os olhares mais ampliados, porque quando a gente fala do o próprio termo frequenciar, o frequenciamento só acontece se eu tiver um mínimo de conhecimento. O Liam mesmo já passou comigo por experiências, e eu passei com ele também, de eu não conhecer um país, não conhecer uma cidade, não conhecer geograficamente alguns lugares. Por eu não ter esse conhecimento, você fica com a metade da informação, o mínimo da informação, e a Sim. coisa fica meio truncada, mas eu nunca julgo. Eu sei que eu preciso ter conhecimento. Eu estou falando do frequenciamento, mas eu posso falar para vocês de tudo. Liam, como é que chama aquela síndrome mesmo que o sequestrador, você acaba ficando a favor do seu sequestrador? Síndrome do Estocolmo, né? Tá, isso, Estocolmo, Você vê que nós estamos vivendo isso atualmente, em tudo. Nós estamos vivendo agora um momento que, por conta de conhecimento, as pessoas não terem um mínimo de visão aberta, um mínimo de percepção. Nós estamos vivenciando essa síndrome com aquelas pessoas que estiveram no poder e hoje está todo mundo tentando se rebelar e ir de novo por um caminho idiotizado, manipulado, robotizado. Eu estou falando das questões sociais, políticas, filosóficas. Isso está acontecendo nas religiões, onde a gente pega todas aquelas pessoas que já nos mostraram para que vieram, o que eram, e a gente fica dependente daquele nosso sequestrador, daquela dor que nós passamos, e até temos pena deles, né? E isso está acontecendo, isso é falta de conhecimento, e isso tem acontecido muito agora. Não só no Brasil, a gente tem visto isso acontecendo em vários lugares. As questões que vão chegar agora no Brasil são questões muito complicadas, em questões apolíticas, em questões a movimentos sociais, fiquem de olho nisso. Não entre na armadilha de separar ou de ir para uma bandeira sem você, no mínimo, não conhecer as diretrizes daquilo que são base daquela bandeira que você acha que é legal, que você está do seu lado. Que está do seu lado, você está do lado daquilo. Às vezes você não sabe, às vezes você é apenas mais um grupo sendo manifestado para uma direção e que vai se perder no meio do caminho. Então tenha conhecimento. Busque na história da nossa sociedade brasileira tudo o que aconteceu com a gente até hoje. Quem está no poder, como foram manifestadas as pessoas no poder, quem está entrando, quem está saindo, quem está sendo acusado, quem não está sendo acusado, para que a gente não fique nessa síndrome e a gente consiga despertar, porque se a gente não tiver uma mente ampliada de olhar a totalidade do que está acontecendo, eu estou dando esse exemplo, a gente está fadado a cometer os mesmos erros do passado. E eu tenho visto, pela falta de um mínimo de conhecimento, as pessoas se perderem. Olha que coisa de louco, Leandro. Você tem uma filha, né, jovem, eu tenho sobrinhos muito jovens também, e a gente chega hoje para eles e faz perguntas básicas da educação, que dariam para eles, norteariam eles um caminho muito mais abrangente, de coisas básicas, de que eles não sabem. Eu achei incrível, vi uma menina falando assim, você sabe o que é feito? Também não sabia que era feito do milho. Ou então, cara, o trigo, do que era feito o trigo. Cara, conhecimentos básicos. Ou quem descobriu o Brasil. Não quer dizer que você tem que saber as datas de cor, mas, cara, você não sabe a tua história.
e você às vezes quer debater sobre assuntos que você não tem competência, você nunca procurou saber e você fica perdido. E aí essa coisa do despertar, a gente está falando de religião, te joga numa vala comum onde você segue como cordeiro, aquele que está pronto para o abate, aquele que tem o poder da faca na mão, aquele que tem o poder de esquartejar, de dividir você em pedaços e distribuir por aí como prêmio. Eu acho que, eu vou falar acho porque eu não posso falar que eu tenho certeza, que a maioria das pessoas, eu acredito que a maioria das pessoas estão começando a despertar, tá? Posso acreditar piamente, então eu vou falar acho, porque o achismo, eu sei que é uma coisa muito ruim de falar, mas eu ainda acho, eu prefiro achar. Eu acho que tem muita gente indo para essa questão assim, pô, eu preciso descobrir, eu preciso me reconhecer, eu preciso estudar. Porque eu tenho visto nos e-mails, né, Liana, nas mensagens, muita gente bacana escrevendo coisas incríveis, mas também tenho visto bom percentual se perdendo nas falas, ainda na métrica de dogma, não é isso? Eu já não acredito que a maioria está buscando despertar. Acredito que a gente está bem longe disso, bem longe mesmo. Não, eu acho que tem uma boa parcela, sabe, que está buscando informação. Não falei que 100%, 70%, eu acho que tem uma boa parcela. Tipo, de 100%, eu posso dizer assim, daqueles que eu leio no e-mail, 3% melhorou muito. 3 a 4%. Tá melhorando então. Então, peraí, de quem manda e-mail, 3 a 4% tá melhorando, eu começo a concordar. Acho que eu tô falando que eu acho, assim, vendo os e-mails, né? Que a maioria a gente já viu que é uma questão tipo, me salva, me ajuda, eu não sei o que fazer, mas eles estão vendendo prosperidade. São pessoas que têm mais de 1 milhão de seguidores, 200 e poucos mil, 100 e poucos mil, e aí tá lá vendendo prosperidade, coach, não sei do que, a felicidade, curo você, e na verdade estão doentes, eles estão dando aquilo que não podem. Porque as pessoas acham que o despertar da consciência é ser médium, é ser terapeuta e vender consulta, e vender curso, e vender... Cara, despertar não é isso. Despertar da consciência é estudo e prática. É estudar e praticar. Estudar e praticar. Estudar e praticar. Não tem atalho, não tem como estudar o que? Estudar tudo, para que você não seja pego nisso que o Léo tá falando. Que a gente vê o pessoal falar, agora com a internet, a mídia social, nossa, tá uma loucura, as pessoas estão se pegando nas mídias e tudo mais. Isso sempre foi assim, é que não tinha internet. Eu lembro de reunião, vamos falar de mim então, eu lembro de reuniões de família, de discussão entre a família, de Natal, aniversários e tudo mais, muito antes de ter internet, onde todo mundo já era dono da verdade. Eu observava isso como criança e como adolescente. Todo mundo tinha a sua razão. Todo mundo opinava sobre a parte de direito, de política, de biologia, de medicina, de esportes, de tudo, sem nunca ter buscado informação sobre aquilo, né? Simplesmente pelo achismo e pela sua percepção pessoal, e muitas vezes sem dando a mínima oportunidade para que a outra pessoa, que de repente até podia ter mais informação que você, conseguisse expor a sua ideia. Então era muito mais importante, e continua sendo, ter razão do que aprender. Então a luta do despertar é essa. Então, Leandro, vou corrigir, porque eu falei assim, eu prefiro falar acho, porque eu acho não quer dizer nada. Quem acha não acha nada, né? Na universidade, quando a gente falava isso, eu acho, você não sabe nada. Mas naquele percentual que eu vejo, que está chegando pra gente, eu tenho visto uma pequena mudança e eu tenho sentido muito feliz com isso. Mas nesse assunto todo que a gente está trazendo, né, Liana? O quanto é importante, independente do caminho que você está seguindo. Vamos falar de educação consciencial. A gente tem vários cursos incríveis, né? Que vai de Semente da Vida, Despertando, Conexão ferramentas, né? Isso, informações e ferramentas. Vou pegar uma, Despertando Mediunidade. A pessoa que vai para a sala sem um mínimo de conhecimento do que são os 5 sentidos, a ficar atrasado no processo. A pessoa, às vezes, não sabe quais são os seus 5 sentidos, como esses 5 sentidos eles se portam no seu corpo, o que é o tato, paladar. Às vezes a gente está falando isso dentro de sala de aula e as pessoas estão assim, o que é isso? Parece que é uma coisa do outro mundo, parece que nunca ouviram falar do tema, e não tem como a gente não despertar, não tem como a gente despertar, na verdade, se a gente não entender o processo desse corpo biológico, estudando o nosso corpo, estudando as características. Fala, meu corpo, todo mundo fala, meu corpo criogênico está em algum lugar, não entende nem o corpo de carbono. Não sabe nem o que é criogenia, vamos começar por aí? Não sabe nem onde está o corpo que compõe o corpo da matéria biológica dela, né? O que são essas células, esses aglomerados, como é que são formados os órgãos?
e aí quer falar de despertar de energia, sabendo que tudo passa pelas glândulas, né? A gente tem aí a percepção pela glândula pineal, e que mostra claramente que é uma antena forte, independente de ser religião, aquilo ali é uma captação de energia, e como nós fomos manipulados com produtos, né, que manifestou na gente flúor nas águas, fazendo com que nossa pineal fosse calcificada. E o pessoal não estuda isso, não quer entender por que isso aconteceu. As notas musicais, as frequências que foram mudadas, ninguém quer estudar. As pessoas acreditam em tudo, sem o mínimo de coisa, porque prefere só ouvir. Parece aquela coisa da tradição, só oral, né? Não tem mais, não quero saber de livro, não quero saber de pesquisa. Não, escuta, conforta e repete. Escuta, conforta e repete. Hoje nós temos aí, uma ferramenta incrível, a tecnologia. Vendo pessoas, isso vai ser incrível. E nós temos as ferramentas ao nosso favor. Estudar é a máxima nesse momento. As pessoas que vivem na ignorância e que não querem, pelo menos assim, ter a possibilidade de buscar informação, é aquilo que eu falo, o povo que não conhece a sua história está fadado a cometer o mesmo erro. Exatamente. E a gente pode levar isso para a vida pessoal da gente. A gente pode estar fadado a cometer erros e quando chegar lá na frente, a gente perdeu momentos incríveis aqui para o despertar da consciência. E vamos sempre falar, despertar da consciência, sim, a métrica religiosa. Mas passa pela espiritualidade? Passa pelo esoterismo? Passa por vidas extraterrestres? Passa. Mas a gente tem que se entender aqui primeiro, né? Senão a gente não vê. Os índios, por falta de conhecimento, não viram as caravelas. Será que nós estamos preparados para ver as estruturas extradimensionais? Porque nós não estudamos. A gente não entende um mínimo de fração de luz, a gente não entende um mínimo de frequência, a gente não entende de ondas. Então, se esses índios que tinham capacidade de enxergar o mar e não viram as caravelas por falta de conhecimento, o que vai acontecer com tudo isso que vai estar para vir para a Terra? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, não se assustem, mas as manifestações biológicas, para não falar o termo antes, estão acontecendo, já estão vindo com força total. As manipulações políticas e sociais vão começar lá de cima, porque é lá de cima que mandam na gente, já está começando. Tudo aquilo que a gente falou nas previsões estão acontecendo. Mas como é que eu consigo me manifestar e me preparar? Ter conhecimento. Não cair na lábia. Porque senão tu vai acreditar no que veio, que viu na televisão, ou que viu só no TikTok, né? E aí ferrou, gente. Preparem-se. Movimentos estão acontecendo sobre o planeta, em torno e dentro de você. Mudanças por ondas, por frequências, ativando nosso sistema imunológico. Mudanças ativando e mudando nosso comportamento mental. Questão do movimento social que está levando a gente para um caminho que, se a gente for muito inteligente, todos formos muito inteligentes, a gente consegue agregar forças. Por mais que queiram fazer um tal do governo único, mudar tudo nesse planeta, a gente consegue entender que nós somos livres, independente do que estão fazendo acima de nós. Nosso espírito tem que estar livre pelo conhecimento. Quando você tem conhecimento, você se torna livre. Quando você não tem conhecimento, você depende. Dependente é ser preso de alguma coisa. Exatamente.